Olá a todos e a todas, visitantes da página Evangélicos e Política na América Latina. Nós disponibilizamos aqui o áudio contendo duas falas muito interessantes do Dr. Juliano Speyer, coordenador do Observatório Evangélico, e do pastor Felipe dos Anjos, assessor do deputado Henrique Vieira, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Essas falas aconteceram num evento no dia 21 de junho de 2023, na Unifesp Guarulhos, numa mesa intitulada Periferias, Ressentimento e Apocalipse. Eu desejo a todos uma boa audição, um bom momento e que sirva de proveito. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Agradecer o convite do professor Bruno, do professor Pedro. Também é uma alegria compartilhar aqui a mesa com os colegas. É de fundamental importância que a gente pense a presença evangélica no nosso país, as periferias urbanas, o avanço da extrema-direita e tantos outros temas que são contemporâneos e caros para nós que vivemos nesta sociedade e queremos incidir politicamente nessa sociedade. Sou professor da Unifesp, campus Zona Leste, irmão mais novo deste campus aqui. Eu me sinto muito acolhido e contente de estar conversando com vocês e partilhando algumas ideias que nós temos. Sou morador da periferia leste de São Paulo, então esta região aqui tem uma relação afetiva bastante grande, porque Zona Leste de São Paulo e Guarulhos são irmãs, né? A gente sabe que os processos de urbanização fizeram com que esses territórios separados por um rio, na verdade, tenham uma história bastante parecida e promissora. Antes de propriamente entrar no tema, eu gostaria de ressaltar duas questões que eu acho que é importante para a gente um pouco dar uma limpada no debate. Primeiro, a gente não pode pensar a periferia como um bloco único e homogêneo. As periferias urbanas no Brasil são muito grandes. Essa condição de habitar periferias urbanas é a condição aonde habita a maior parte da população do Brasil. Então, habitar uma periferia urbana não é a exceção, é a regra para, se a gente tivesse que pensar um protótipo do que seja aonde habita o povo brasileiro, a maioria habita em periferias urbanas das grandes cidades, das grandes metrópoles. Obviamente que existem espaços mais enriquecidos e aburguesados nas grandes metrópoles, obviamente que existe população que vive no campo ou na zona rural, mas se a gente tivesse que fazer uma análise demográfica, as periferias urbanas é a condição aonde a maior parte da população brasileira vive. Então, não é exceção morar na periferia, é a regra morar nas periferias. E pensando que essa é a regra, a gente tem que observar que grande parte da população brasileira habita esses espaços, com a sua heterogeneidade, com as suas diferenças no modo de pensar, com as suas diferenças no modo de fazer. Não é uma posição política que define moradoras e moradores das periferias urbanas, é mais uma posição econômica. É mais uma posição de uma dada situação na distribuição de riqueza na nossa sociedade, localizada no espaço. Então, eu acho que essa é a melhor chave de compreensão sobre periferias urbanas. Para a gente não se espantar, por exemplo, com o pobre de direita. O pobre de direita sempre existiu, gente. Desde que o mundo é mundo, o malufismo, o udenismo sempre esteve nas periferias urbanas, assim como sempre teve muita organização também de esquerda, radical de esquerda, assim como tem gente que nunca se filiou a uma ou outra corrente política nas periferias urbanas. Não é posição política que define as periferias urbanas. É muito mais uma posição econômica. Segunda questão que eu acho importante da gente salientar: o crescimento da direita se dá no mundo todo. Não é um fenômeno das periferias apenas, não é um fenômeno apenas da sociedade brasileira, porque a direita também cresce na sociedade como um todo, e a direita cresce no mundo todo. Não é só um fenômeno restrito às periferias urbanas. Ainda que seja fato que também nas periferias urbanas a direita tenha crescido no último período histórico. E acho que é importante a gente tentar compreender quais são as condicionantes históricas que propiciam que esse discurso ganhe adesão. Acho que tem um fenômeno bastante importante para a gente analisar,
que é um fenômeno das últimas 3, 4 décadas, que é a implementação do neoliberalismo no Brasil, a partir da passagem dos 80 para os 90, que aprofunda uma crise econômica e política e de condições de vida que a classe trabalhadora sempre teve. Não dá para a gente ficar também com uma análise romântica com relação ao passado, que antes do neoliberalismo estava tudo bem no Brasil e chegou o neoliberalismo e destruiu tudo. Não, não é verdade. Já antes da implementação do neoliberalismo, a condição da classe trabalhadora brasileira era bastante penosa, precária. Os graus de exploração do capitalismo brasileiro são graus muito altos, é um capitalismo muito explorador, a extração de mais-valia no nosso país se dá em graus muito grandes. É um país que tem um legado escravocrata bastante presente na sua contemporaneidade e sempre foi assim nas últimas décadas também. O neoliberalismo ele aprofunda essas crises. Para a gente não cair nesse romantismo que às vezes eu vejo em algumas análises, porque o neoliberalismo chegou e destruiu tudo, como se antes estava uma beleza, a classe trabalhadora organizada. Não, não era bem assim também. Mas é fato que nas últimas 3 décadas a gente tem, de muitos desdobramentos que ocorrem na nossa sociedade, eu acho que tem 2 que são principais e que eles funcionam como eixos catalisadores e que a partir deles se desdobram outros fenômenos. Quais são esses 2 fenômenos? A destruição da sociedade salarial, que nunca existiu plenamente no Brasil, mas o horizonte de constituição plena de uma classe trabalhadora com direitos, com salário, isso se perde cada vez mais. Inclusive vai derivar em aumento do desemprego, dificuldade de organização dos sindicatos, em dificuldade de organização da classe trabalhadora como tal. A gente observa isso, Brasil 2023, essa precarização aprofundada na quantidade de brasileiras e brasileiros que trabalham por conta própria de maneira muito precária, inclusive. Uberização, iFoodização da economia, sem nenhum tipo de direito social, golpeados que nós fomos por uma reforma trabalhista e uma reforma da Previdência. Bom, tem um mundo do trabalho em corrosão, e isso vai afetar diretamente as periferias urbanas, e tem um ataque frontal aos serviços públicos. Tem um ataque frontal à capacidade do Estado de prover serviços públicos para a população. E isso vai incidir de maneira mais evidente e drástica também na população mais empobrecida que habita as periferias urbanas. Então essas 2 chaves analíticas, elas são de fundamental importância para a gente compreender o cenário dos últimos 30 anos, que vai desdobrar também num avanço do pensamento de direita e da proposição política que a gente conceitua como direita na nossa sociedade. No caso das periferias de São Paulo, e eu acho que isso vale para outras periferias também, mas falando mais especificamente das periferias de São Paulo, teve um momento histórico, na passagem dos anos 90 para os anos 2000, em que havia um genocídio em curso contra a população moradora das periferias, fundamentalmente negras e negros. Na década de 90, no final da década de 90, foram os anos que tivemos os maiores índices de homicídios na cidade de São Paulo. Entre os anos de 97 e 99, os índices de homicídios em São Paulo eram mais altos que cidades oficialmente em guerra. Se matava mais gente em São Paulo do que em Bagdá, se matava mais gente em São Paulo do que em Bogotá, se matava mais gente em São Paulo que em muitas outras cidades do mundo. Naquele momento em que se observava de uma maneira mais evidente como que a implementação do neoliberalismo causava uma desagregação social, um esgarçamento do tecido social, onde nós tínhamos matanças, onde nós tínhamos desconfiança com relação ao vizinho, onde nós tínhamos um alto nível de desemprego, pelo menos três forças sociais catalisaram aquela necessidade de uma ética regulatória nas periferias. O que a gente chama de uma ética regulatória? Uma necessidade de pacificar aqueles territórios. E eu acho que os grandes agentes que mais crescem a partir desse momento de desagregação social, por um lado, são o que a gente chama de uma maneira bastante ampla de evangélicos, e que os colegas vão desdobrar em pormenores aqui, mas os evangélicos eles crescem muito também porque conseguem ditar uma ética regulatória para uma população que, além de necessitar recursos materiais, necessitava de palavras acolhedoras.
Tem um segundo segmento social que também cresce a partir desse momento de violência e desagregação social, que é o Primeiro Comando da Capital, que é uma organização que opera através do ilícito, mas que também ordena uma ética regulatória para os territórios periféricos, isso é incontestável. E um terceiro grupamento que também age a partir de uma ética regulatória são o que a gente denomina os coletivos culturais, que atuam nas quebradas, também a partir desse momento histórico, tentando desdobrar um legado do que foram aqueles movimentos populares organizados na década de 80, mas já no momento neoliberal. Esses coletivos culturais é o que a gente conceitua a sua forma de fazer política, né, como sujeitas e sujeitos periféricos, obviamente com incompletudes, né, ninguém tem a fórmula. Se nós tivéssemos a fórmula mágica da paz, já estaríamos dizendo aqui, mas por enquanto fórmula mágica da paz é só um rap dos Racionais, que a gente precisa escutar com muita atenção, inclusive, mas ainda não conseguimos encontrar esse caminho. Quem sabe no diálogo e na construção política a gente consiga, né? É importante a gente sempre estar atento, e eu gosto de fazer isso, e essa provocação de Pedro, de Bruno, da gente pensar esses agentes sociais em operação nas periferias e na nossa sociedade é de suma importância. Na minha prática política e na minha prática universitária, eu não sou um especialista em evangélicos, assim como não sou um especialista em PCC. Tem muitos estudos acadêmicos que tratam sobre isso. Eu me dediquei mais a compreender o que a gente pode tentar chamar de cultura da periferia, se essa cultura tem uma ação política, se não tem, qual que é o alcance dessa organização política por meio da cultura, quais são as armadilhas dessa organização por meio da política, por meio da cultura, mas eu acho bom a gente enxergar esses três grupamentos como grupamentos que crescem muito a partir de uma crise social na passagem dos 90 para os 2000. Pensando no Apocalipse que está no título dessa mesa, eu acho que a década de 90 foi um momento talvez de apocalipse e o nosso período histórico mais contemporâneo, os últimos 5, 6 anos, também vivemos um apocalipse. Da extrema-direita no governo do nosso país e, junto com isso, com uma pandemia. Né? Não foi fácil sobreviver no Brasil nos últimos 6 anos com esses ingredientes. Esses dois fatos, no mesmo tempo histórico, eles indicam muitas coisas, mas indicam algo que eu acho que a gente precisa ficar bastante alerta. Tudo isso aconteceu por conta de uma dificuldade organizativa da classe trabalhadora brasileira. Então, o fato de nós termos uma pandemia com o grau de mortandade que teve, o fato de nós termos um governo de extrema-direita que fez o possível para destruir o país, tem a ver também com a nossa capacidade ou com a nossa incapacidade organizativa. Não dá só para adjudicar ou atribuir a força dos antagônicos, mas também como nós não conseguimos dar um passo, né, enquanto classe trabalhadora, enquanto setores progressistas, para compreender o momento histórico, inclusive se organizar para enfrentar esse momento histórico. Eu acho que é importante a gente salientar que existe uma crise que está colocada na sociedade brasileira contemporânea, que ela vai abrir espaço para que determinados discursos ganhem adesão e adeptos. É fato que a nossa democracia, que o nosso projeto de nação, que o nosso projeto de país, que é um projeto progressista de setores que a esquerda brasileira acreditou e jogou suas fichas de uma maneira bastante honesta e sincera. A gente não está aqui para dizer o que as gerações passadas fizeram de certo e de errado, para a gente não cair na condição das próximas gerações nos acusarem também, porque as próximas gerações também podem nos acusar de que a gente fez errado. Não se trata disso, mas é fato que o pós-ditadura no nosso país, ele foi organizado a partir de acordos e de promessas que não se cumpriram. A promessa de uma democracia plena, ela não se cumpriu. A promessa de uma extensão do assalariamento ou de uma classe trabalhadora que iria ter boas condições de vida, isso também não se cumpriu. Ou mesmo o acesso gratuito e livre à educação, por exemplo, isso não se cumpriu. Essas incompletudes da nossa formação como nação foi muito aproveitado pela extrema-direita.
Porque esse é um projeto que, pelo fato dele não ter se concluído, alguma parcela da classe trabalhadora brasileira desconfia desses projetos que são projetos mediadores da nossa sociedade. As eleições, a imprensa, a própria universidade. Mas veja, eu acho que os setores progressistas da nossa sociedade têm em mente aprofundar tudo aquilo que as gerações passadas já construíram. O que a gente quer é uma universidade pública, gratuita, de qualidade e popular. A gente não quer destruir a universidade. O que a gente quer é que as eleições, que a democracia brasileira, ela se aprofunde no seu grau de representação. A gente não quer a destruição da democracia brasileira. O que a gente quer é que a imprensa no nosso país ela seja não só livre, como seja democrática. Que a gente gostaria que amplos setores da nossa sociedade tivessem representação na imprensa. Então observem, nessa fissura, já vou terminar, Pedro, causada por essa incompletude do nosso projeto de nação, estão aqueles que querem fazer a roda da história girar para frente. Olha, tem incompletudes e a gente precisa aprofundar este projeto de constituição de uma nação, que acho que é o projeto dos setores progressistas, mas tem setores que se aproveitam dessa desconfiança para fazer a roda da história girar para trás. E foi um pouco nessa onda de desconfiança, de incompletudes da nossa democracia que a extrema-direita soube surfar e se aproveitar politicamente. Eu teria outras coisas para dizer e compartilhar, mas por conta do nosso curto tempo eu vou encerrar minha fala por aqui, ouvir os colegas e depois complemento no debate. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Então, passamos agora para o André Castro. Obrigado. Vocês conseguem me escutar assim? Eu não gosto de falar muito alto. E se eu estiver falando muito baixo, alguém me avisa que o microfone, se você prefere microfone? Só pegar. Não sei, mas eu não gosto de falar alto. Mas eu vou começando. Obrigado, Tiaraju, por essa fala. Acho que tem bastante similaridade entre o que eu me propus a comentar aqui. Então vamos lá. Em 1980, um sociólogo da religião chamado Francisco Atachorim publicou um livro intitulado Religião e Classes Populares. O Francisco se formou na USP em 1970 pesquisando pentecostalismo, e nesse texto ele vai numa cidade da periferia do Rio de Janeiro e vai identificar e vai, vamos dizer assim, fazer uma sistematização do que ele encontra enquanto experiência religiosa dessas classes populares. Ele encontra então dois grupos mais significativos. Ele chama um de comunidade eclesial de base, que a gente ficou historicamente conhecido como teologia da libertação, e o outro ele denomina como pentecostais, e a gente hoje chama de evangélico. Na estruturação que ele faz teoricamente dessas duas comunidades religiosas, ele apresenta que a comunidade das comunidades eclesiais de base, elas têm uma vocação, um termo weberiano, mas vou usar aqui, uma vocação a uma ação política. Ele tem uma vocação a uma ação política que se relaciona com as demandas da nascente classe trabalhadora naquela região. E a experiência pentecostal aponta para uma interpretação daquela mesma situação em um sentido espiritualizante, pelo menos é dessa forma que o Francisco coloca. É interessante a gente perceber que se a gente vai mais um pouco a fundo nessas duas estruturas mítico-teológicas, elas não são só distintas porque uma aponta para a história e a outra aponta para o espírito, teoricamente. Mas elas são distintas porque uma se estrutura a partir de um caráter que a gente pode chamar dentro da ciência e religião de profético-messiânico, ou seja, a teologia da libertação, enquanto representante teórica dessas comunidades eclesiais de base, estava sempre rearticulando a noção de que os cristãos, o povo de Deus, era como o povo que saía do Egito de Moisés e era levado por Moisés a caminho da libertação. De modo que a própria noção de uma transformação radical da sociedade era interpretada e lida enquanto um processo onde Deus emancipava o seu povo e livrava das condições de opressão do Egito. E então essa própria experiência religiosa produz uma formulação teológica que hoje a gente chama de teologia da libertação e que se estrutura nesse sentido.
Então os teólogos da libertação, eles estão querendo dizer, ó, nós somos os profetas e vocês são o povo, o Messias que estão se livrando das mãos da dominação. E por outro lado, a gente tem uma experiência pentecostal que é estritamente apocalíptica, no sentido de que ela não pretende transformar as coisas, ela condena a realidade, ela condena o que ela chama de mundo, e ela se apresenta enquanto uma revelação do que na realidade está acontecendo. Então, quando você vai numa igreja pentecostal tradicional e eles perguntam se você já foi batizado pelo Espírito Santo. O que significa ser batizado pelo Espírito Santo? Significa falar em línguas, porque teoricamente essa é a expressão de que Deus entrou em você. Então agora que você foi batizado pelo Espírito Santo, você consegue interpretar aquela realidade, que não é só o que você vê, não é só o que passa na TV, mas que existe um confronto, uma batalha espiritual por detrás de todas essa realidade que a gente tem. Acontece que nessa delimitação do Francisco Catacha, ele percebe uma coisa que naquela época era só um vestígio, mas que hoje é bastante significativo para a gente, que ele percebe que esses cristãos que estão dentro das comunidades eclesiais de base, existe uma porcentagem maior deles que estão dentro de trabalhos e empregos formais. E os cristãos que estão dentro das comunidades pentecostais têm uma porcentagem maior de trabalho informal. O que na época já acontecia, que hoje a gente chama de uberização, de trabalho sem forma, enfim, diversas nomenclaturas que hoje se tornou, vamos dizer assim, uma experiência universalizante de trabalho. O que naquele período era só uma demonstração do próprio processo de acumulação do capital que a modernização brasileira necessitava, se tornou a forma universalizante de trabalho. E exatamente nesse processo em que a modernização, que naquele período dava liga para essas comunidades de base, quando essa modernização dá em água, quando essa modernização acaba com a crise da dívida, com a financiarização e a internacionalização da economia, é exatamente quando essas comunidades de base se desintegram. Se desintegram enquanto toda aquela política que foi gestada dentro dessas comunidades se torna discurso de um partido que foi fundado dentro dessas comunidades e que se dizia representante dessas comunidades, e esse partido começa a tomar relevância nacional e a concorrer pelo pleito mais importante do país, ao ponto desse mesmo candidato ganhar as eleições de 2002, se tornar presidente em 2003. Enquanto isso, enquanto as comunidades tem um texto clássico da Sociologia da Religião que é a carismática despolitização das comunidades da teologia da libertação. Porque é exatamente quando a teologia da libertação e essas comunidades morrem, é exatamente quando o cristianismo, e esse cristianismo apocalíptico que interpreta a realidade não pelo que ela é, mas a partir de confrontos e conflitos que estão por detrás dessa realidade, que só esses participantes podem interpretar, é exatamente quando aquele processo social que dava forma para essas comunidades de base, quando ele se esvai, que essas comunidades que interpretam a realidade enquanto uma realidade apocalíptica de fim de mundo, na qual a única solução é o retorno de Jesus, que elas estão crescendo. E elas se fomentam, elas se organizam, e o governo Lula, e o período do governo Lula é o momento em que elas estão com o maior pico de crescimento, até chegar a 2013, e dar o boom de 2013, e dentro dessas comunidades, as pessoas organizadas, experienciando a realidade enquanto uma realidade apocalíptica, começam a produzir política, começam a imaginar a política dentro desses quadros e dentro dessa experiência onde a política não é só um debate sobre quem vai ser eleito ou não. A política é o confronto de Deus contra o diabo, e isso a gente escuta na boca da Michelle Bolsonaro. Quando a gente escuta a Michelle Bolsonaro na campanha de 2022 em igrejas evangélicas, não é o Bolsonaro que fala. Não só porque ele não sabe falar, mas é porque é ela que sabe conversar com o público evangélico. E ela se coloca como essa posição. Ela tem até uma palestra que diz: não escutem o meu marido, me escutem, porque eu consigo ver com os olhos espirituais como você. Quando a gente vai... A gente não, né? Mas os insanos que vão ler Olavo de Carvalho e vão lá no Jardim das Aflições, o que o Olavo está produzindo é uma interpretação apocalíptica da própria noção de governo e da própria noção de império em todo o Ocidente. Porque o Olavo ele faz toda uma interpretação, todo um histórico do império, óbvio,
da sua cabeça, mas que tem uma coesão interna, e ele aponta que esse conflito hoje que a gente fala, inclusive ele tem críticas ao capitalismo, isso é muito interessante, porque ele não é só anti de esquerda, ele é anti-modernidade, em todas as suas características. O projeto político dele é voltar à forma política dos monastérios da Idade Média, literalmente. Então, quer dizer, e ele enxerga isso enquanto uma solução para todos esses conflitos, que não são conflitos simplesmente conflitos que a gente não concorda politicamente em alguma coisa, racionalmente em alguma coisa. São conflitos entre os projetos de Deus e as leis do que ele chama de César. O governo de César, sobre o qual ele está defendendo os projetos de Deus. E aí você vai ver a extrema-direita, e ele sempre reafirmando que Olavo tem razão, Olavo tem razão. Você vai ver outro nome da extrema-direita que ficou famoso, que é o Nicolas Ferreira. Se a gente presta bastante atenção, não só na necessidade de chamar eles de burros e tal, mas quando a gente presta atenção na lógica que estrutura a própria interpretação da realidade desses caras, é uma lógica que interpreta a política não como uma experiência racional de conflitos, de debate, não sei o quê, mas é um conflito que não é revelado por si mesmo e é uma experiência onde existem atores de Deus e atores do diabo. E na teologia da libertação não era muito diferente. A teologia da libertação interpretava que o conflito religioso que acontecia, o conflito entre as camadas populares e a classe dominante, era o conflito entre Deus e o diabo. Né? Era o conflito entre as forças do Messias e as forças do diabo que queria conter a morte. De modo que a gente se perde nessa crítica simplesmente porque eles estão fazendo uma leitura religiosa, mas a gente não percebe por detrás que nessa própria leitura religiosa existe uma interpretação da realidade, existe uma própria realidade que está sendo interpretada, sobre a qual a gente não percebe o que está acontecendo. Tentando arrematar tudo, para encerrar já com um tempo de sobra, eu acho que existe um momento de virada, que é os anos 80, como o Thiago mostrou. Esse momento de virada, ele, ao mesmo tempo em que ele organiza e dá razão para essa experiência apocalíptica que já estava acontecendo, ele desintegra aquilo que foi as comunidades eclesiais de base e a política que foi produzida dentro dessas comunidades eclesiais de base se torna a gestão, ou se torna um projeto de gestão. E exatamente quando esse projeto de gestão está no seu auge, que essas comunidades que estão interpretando a realidade de uma forma apocalíptica se fortalecem, se organizam e são um dos poucos espaços de sociabilidade que diversas pessoas têm. E quando surge, vamos dizer assim, em 2013, enquanto essa coisa de formação do novo sujeito político, são essas comunidades que dão para muita gente o rumo do que deve ser interpretado, do que não deve ser interpretado. E é por isso que o projeto do Lula, é por isso que qualquer projeto de esquerda, ele vai ser interpretado como o diabo, porque ele era, ou ele ainda é hoje, não? Ele ainda é hoje o projeto de gestão, sobre a qual eles querem destruir a gestão. E eu digo aqui a gente como progressistas, né, para usar esse termo, a gente segue repetindo os mesmos dogmas da gestão e as mesmas crenças fiéis no progresso. Então eu acho que eu acho que a pista que deve ser seguida, sobre a qual eu tentei apontar algumas linhas gerais, mas que não daria tempo de perceber, é exatamente o lugar onde essa experiência apocalíptica deixa de ser uma experiência meramente individual e espiritual e ela se encarna na história. É exatamente nesse lugar onde a teologia da libertação e as comunidades de base estão morrendo e aquela experiência apocalíptica deixa de ser uma experiência que busca simplesmente a salvação individual e se torna, vamos dizer assim, adere ao discurso da extrema-direita, se unifica com o discurso da extrema-direita e começa a produzir política por si mesmo, começa a produzir começa a produzir interpretação política a partir de seus próprios signos, o que não era o que acontecia anteriormente.
o que não era o que se passava, por exemplo, na década de 70, 60, que existia uma relação com política entre pentecostais e política, mas não era a mesma coisa. Então, existe alguma coisa que aconteceu entre os anos 90 e 2010, e mais ou menos isso aí, em que essa experiência apocalíptica deixa de ser uma experiência espiritualizante, imaterial, fora da história, e se torna um projeto político de poder, e um projeto político que é apocalíptico também. Quer dizer, o que é o projeto do Bolsonaro e da extrema-direita no mundo? É apertar o botão para acabar logo com tudo. Obrigado. Muito bem, então passamos agora para o Felipe dos Anjos. Beleza. Boa tarde, gente. Espero que vocês estejam bem e que deem aí um desconto e um espaço para o meu sotaque, para o meu discurso regado a muito chiado. Então é inevitável, eu não consegui. Fiquei 7 anos morando em São Paulo e eu ainda falo desse jeito aí. Então eu quero agradecer primeiro vocês, todos e todas, pelo acolhimento. E depois que a gente compreendeu um pouco o processo de formação das periferias urbanas aqui com Tiaraju, depois que o André fez essa leitura de como, nesse contexto, o discurso religioso interno às comunidades tentou organizar a experiência religiosa dessas comunidades, talvez a minha questão aqui seja tentar especular com vocês a seguinte questão: por que então que esse discurso, no sentido forte do conceito de discurso, por que ele é tão operativo, tanto para a comunidade religiosa quanto para a política? Essa é um pouco a minha tentativa aqui com vocês. E em alguns momentos eu vou contraditar um pouco com o André, mas por uma crença no diálogo e na conversa. Eu acredito na tarefa de pensar pública e coletivamente. Creio, inclusive, que a gente perdeu um pouco dessa habilidade de conversar e de pensar política pública e coletivamente, por várias razões, mas também porque a gente está muito hiperacelerado pelas nossas tecnologias e fisicamente distanciados em razão dos últimos anos da nossa experiência social, com pandemia, com uma aceleração também de conflitos sociais e tudo mais. Então eu estou colocando a minha expectativa nesse encontro como uma possibilidade de a gente pensar juntos, e aí talvez com essa expectativa eu divirja um pouco de algumas questões que o André colocou para a gente, só para provocar mesmo aí o nosso pensamento. Então, voltando à minha questão, por que então que discursos como a apocalíptica ou apocalipse, por que discursos messiânicos, por que a racionalidade pentecostal e neopentecostal é tão operativa nesse Brasil, que a gente pensou juntos aqui, e também para os atores da política? E uma primeira sugestão ao nosso pensamento é que a apocalíptica é produtiva, o discurso religioso é produtivo, ele é organizativo, estruturante, que foram termos que a gente escutou aqui, porque além de ter um potencial ideologizante ou simbólico, é por meio desses discursos que os crentes reproduzem, digamos, a sua própria vitalidade. Então é contraintuitivo isso aqui. Porque, por exemplo, no discurso do André, o discurso religioso é uma espécie de via para fora do mundo. O discurso religioso, e funciona, em certos momentos, funciona. É um discurso que ele é uma espécie de canal para a evasão. O mundo é insuportável, as condições de crise, como a gente escutou, elas são inclusive insuportáveis à condição concreta, física, do corpo. Portanto, eu aciono esse símbolo, aciono esse signo, inclusive aciono a experiência física da comunidade, porque de alguma maneira eu preciso de uma espécie de escape. Procede em muitos momentos. Mas há uma outra funcionalidade aqui,
que é oposta, que na minha leitura explica muito da contradição que nos afeta, que é ver um Brasil que ao mesmo tempo aciona discursos de prosperidade, aciona discursos de evasão, de libertação, ter encontrado exatamente nesse discurso uma maneira de reproduzir a sua própria vida nesse espaço de precarização, de sofrimento, de dor, de angústia, de pressão à própria existência na periferia. Exemplo básico. Você está sob a mira do fuzil. A sua expectativa de vida é 18, 19, 20 anos. No entanto, a sua mãe é evangélica pentecostal. Ela ora por você diariamente, na linguagem religiosa, ela clama pela sua vida diariamente. E, como efeito concreto de uma espécie de transferência afetiva por meio da oração, você se converte com 17 anos de idade. Você passa a performar a posição de um cristão pentecostal na sua comunidade. Bíblia, terno, gravata, pregação, oração, passinho, funk para Jesus, baile funk para Jesus. E você sobrevive aos 18, aos 20, aos 22, aos 25, aos 30. E o corpo, sob a mira do fuzil, sob a mira da milícia, sob a mira da polícia, ele reproduz a sua própria existência, digamos assim, na força da ritualização da vida e de uma espécie de teologização da vida. Aparentemente, o efeito é de evasão do mundo. Materialisticamente ou materialmente, o efeito é de reprodução da vida. Isso é pensar a linguagem religiosa não apenas ou exclusivamente na chave do ideológico, mas pensar na linguagem religiosa, eu vou colocar uma palavra meio estranha, mas é isso assim, pensar a linguagem religiosa como uma estratégia cosmotécnica, ou seja, como um recurso, como uma estratégia de imanentização da vida, de presentificação da vida, de reprodução do corpo e não de escape. Esse é um paradoxo que reside, por exemplo, na teologia da libertação. Ela é, do ponto de vista ideológico, uma espécie de ligação do corpo à estrutura narrativa geral do neoliberalismo? Mas ela foi, digamos assim, numa espécie de vida cotidiana, numa espécie de habitualização da religião, o recurso pelo qual o sujeito crente conseguiu reproduzir a si mesmo em condições, como disse o Pedro lá no inicinho, uma expressão importante, em condições necropolíticas mesmo. Ou seja, como é que o religioso conseguiu produzir um mundo para si? Vou usar a expressão que o Tiaraju colocou no início. Como é que ele conseguiu habitar o mundo? Habitar o mundo no poder cosmotécnico, cosmopolítico da crença. Foi aí, foi nesse lugar. Usar uma expressão do Ailton Krenak sobre isso. O Ailton Krenak diz assim, o que é o ritual? O ritual é marcar um ponto na Terra, rodar ao redor desse ponto e dizer, mundo. E criar para si um lugar material para habitar. No entanto, o que produz o lugar material de habitação é a própria ritualização. Digamos assim, é a festa religiosa, é a igreja dominical, é a teologia. Vocês conhecem Tonzão, usador de anos? Não conhece Tonzão do funk? É da hora, vale a pena. É você montar a sua banca de funk
No entanto, agora, o passinho é para Jesus. O que eu quero dizer com isso? Os modos de discurso, os modos de linguagem, as experiências estáticas, as experiências comunitárias lidam com o Apocalipse. Mais ou menos isso que eu quero dizer. Lidam com o Apocalipse. E eu acho que isso que eu estou tentando chamar de cosmotécnica aqui, essa é uma espécie de propriedade, digamos, do sagrado. O Bataille vai dizer que o sagrado guarda uma certa analogia justamente com esses processos que, muitas vezes, de forma inconsciente, reproduzem a nossa vida ao invés de eliminarmos, ou ao invés de nos esfacelar, nos destruir. Então há aqui o que eu chamaria, muito rapidamente, a gente conversa sobre isso futuramente, há uma espécie de estrutura do sagrado, própria do sagrado, enquanto uma experiência de imanentização e não de fuga, de materialização da vida e das pulsões sobre a vida e das paixões sobre a vida, e não como fuga. Porque nessa linguagem e nesse Brasil, foi a ritualização, foi a técnica, foi o discurso, foi a igreja, por mais paradoxal que isso seja, que conseguiu fazer com que essas periferias produzissem sobrevivência diante dessa crise sistêmica que, como os nossos camaradas colocaram, o neoliberalismo acelerou. Então, por que a apocalíptica é produtiva? Porque você consegue, a partir dela, organizar afetos, perceptos, conceitos e práticas no fim do mundo. Então, se você vive uma experiência de colonização, você produz uma linguagem apocalíptico-messiânica e, a partir dela, nessa via da ritualidade, você produz maneiras de contracolonizar. Isso eu estou falando, pensando bem no Apocalipse da Bíblia Sagrada, mas podia ser Antônio Bispo, com seus dispositivos de contracolonização, pensado de dentro das religiões de matriz africana. Então, o que é para Antônio Bispo ou para Ayrton Krenak o dispositivo ritual? O dispositivo ritual é uma maneira de produzir um mundo que não seja necessariamente enquadrado ou não seja necessariamente produzido segundo a lógica que gerou o Apocalipse. Isso poderia ser o Ayrton Krenak, isso poderia ser o Davi Copenau pensando na queda do céu. O céu neoliberal, né, essa cosmopolítica neoliberal, ela vai ruir mesmo, esse céu ele vai quedar, esse céu ele vai cair. Resta saber que técnicas a gente vai utilizar, ou para, segundo certos setores, adiar fins do mundo, ou para produzir outros mundos. Em certo sentido, nenhum dos colonizados da apocalíptica de João estava pensando num mundo além do mundo, num lugar transcendental para habitar. Inclusive, o texto de Apocalipse de João termina com uma cidade descendo do céu e substituindo a cidade projetada pelo império. Ou seja, o texto apocalíptico da Bíblia Sagrada não termina com uma espécie de espaço substitutivo do espaço-mundo. Ele termina com uma espécie de um novo modo de habitar. A própria experiência imanente, o próprio corpo, o próprio desejo, as próprias relações sociais. E a ritualidade tem esse poder. E talvez, para criar mesmo esse paradoxo e essa contradição, a gente possa pensar o seguinte: foi por meio da linguagem religiosa, foi por meio da crença religiosa, foi por meio das canções, foi por meio das teologias que a extrema-direita produziu uma aliança com o setor evangélico. Verdade. Então, por exemplo, quando o André traz a Michelle Bolsonaro, foi isso mesmo que aconteceu. No horizonte de crise do neoliberalismo, a extrema-direita política e cultural brasileira produziu uma aliança fascista com o campo evangélico. É verdade? É verdade. É verdade. Inclusive, dia 8/1, os evangélicos estavam ritualizando o golpe na linguagem religiosa.
Mas também a massa desses evangélicos, pobres, periféricos, pretos, favelados, utilizou esta mesma linguagem que a extrema-direita fez de tudo e faz de tudo para sequestrar, para produzir a sua própria, a reprodução da sua própria vida. Eu gosto de contar essa história, né? Vocês sabem que no Rio muitas crianças morrem por dia por causa da famigerada guerra às drogas, né? Vocês sabem disso, vocês assistem isso. Tiro de fuzil afetando o corpo infantil dentro do seu espaço de imaginação de mundos, que é a escola. Era bandido, era traficante. Uma criança de 12 anos. E eu participei de vários velórios desses. E, inclusive, eu comecei a pesquisar na minha vida porque eu queria entender como essas mães de jovens e crianças mortas pela polícia, em contextos periféricos, articulavam uma certa pentecostalidade de resistência a essa violência do Estado, racial do Estado, colonial do Estado. E foi muito revolucionário, posso usar essa expressão, tem contexto, o dia em que em um desses velórios tinha prefeito falando, tinha secretário de segurança falando, tinha liderança comunitária falando, mas na hora que uma pastora de pequena comunidade, mulher preta, entra no lugar do velório, é nesse momento que a mãe da vítima de violência do Estado começa a produzir no seu próprio corpo uma maneira de elaborar aquela dor, aquele luto, aquela violência, aquela morte. No fundo e no fim, foi ali. Aí a mãe sai de perto das autoridades policiais e das autoridades políticas, corre na direção da pastora dela, abraça a pastora dela, e a pastora dela tem uma sensibilidade extraordinária e começa a cantar uma canção de um camarada que hoje está na luta ecumênica, na luta antirracista, chamado Kleber Lucas, que diz assim: mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, encontrará em ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aí essa mulher ficou cantando, repetindo essa música. Primeiro que lágrima, corpo, êxtase, dor, não estão na dimensão meramente, ou apenas, desculpa a palavra mera, mas apenas na dimensão semiótica, simbolizante. Se lágrima é um símbolo, ela é um símbolo material. Inclusive ela cai no chão e imanentiza parte do seu corpo. Mas o que eu quero dizer é que foi naquele rito, foi na repetição daquela experiência espiritual que aquela mulher, arruinada pela violência racista e colonial do Estado, começou a encontrar uma maneira de subverter esse processo de morte. Essa mãe hoje, isso foi em 2013, essa mãe hoje, ela é liderança política nas mães vítimas de violência, ela é engajada institucionalmente para dar suporte a outras mães vítimas de violência. Essa mãe está no nosso campo de identificação política. Ela é uma mulher pentecostal, preta, de esquerda, que organiza uma luta contra a violência institucional e racista do Estado nas periferias do Rio de Janeiro. Então, é esse paradoxo da religião, que inclusive estava no Marx desde o início. A gente poderia só ter citado lá a citação e que resolveria. Mas eu quis ilustrar para vocês que o rito, ele não é só produção de escape, ele é gesto de imanentização. É claro que se a gente liberar, aí tem uma estratégia, né? Acabou, É claro que se a gente construir uma estratégia de liberar a ritualidade, a discursividade, a comunidade evangélica dessas estruturas racistas e coloniais, essa galera pode engajar em processos de vida e não de morte. Mas aí essa é uma tarefa política ampla, de média a longa duração, e que precisa contar também com aqueles que sabem ritualizar contra a morte, ritualizar contra a violência. Então, eu quero agradecer a vocês por esse tempo, espaço e a generosidade de acolher esse testemunho pentecostal de um carioca de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Obrigado, gente. Valeu. Muito bom.
Passamos agora para o nosso último convidado, Juliano, e depois abriremos para o debate, que imagino que vocês já devem estar aí com a cabeça fervendo de questões. Então tá bom. Tudo bem, gente? Obrigado pelo convite, né? Obrigado pela atenção de vocês. Eu vim aqui para dar um testemunho. O testemunho ele faz parte da liturgia evangélica pentecostal, mas não é nesse contexto que eu estou usando aqui, né? Mas, de certa forma, religioso e ritualizado, né? Eu queria trazer um contexto, não só eu venho de uma família que não exercitou ao longo da vida nenhum tipo de religião, né? Não foi à igreja, enfim, não lia textos sagrados, no máximo astrologia, de vez em quando, no jornal, como uma família que foi, até hoje, muito crítica do tema da religião, né? E que percebia a religião ou como alguma coisa que não servia para nada, era uma coisa antiga, né, que eventualmente desapareceria, né, do planeta, porque é místico, enfim, ou porque era um mecanismo eficiente de controlar a cabeça das pessoas e fazer com que elas naveguem contra as próprias necessidades e as próprias ambições, né? Então, se acomodassem, se prostrassem diante de situações difíceis, em vez de reagir, etc. Essa era a visão, e ainda é a visão, dos meus familiares. Cortamos aí e chegamos em 2013, quando começa a minha pesquisa de campo no doutorado. E eu chego para isso. Então, enfim, essa é a visão da minha família, eu me incluo aí, né? Uma pessoa que nunca entrou numa igreja evangélica, uma pessoa que não tem interesse pela religião e que, no entanto, se acha suficientemente informado para ter uma opinião a respeito desse assunto, né? E daí eu me mudo com a minha família toda para viver durante 18 meses num bairro no extremo do extremo de Salvador, literalmente a 100 quilômetros do centro, bem no limite entre a zona rural e a zona urbana. Ainda com elementos da zona rural, então ainda existia pesca, ainda existia alguma produção da agricultura, alguma coleta em matas nativas, mas que predominantemente servia ali como um bairro dormitório para pessoas que trabalhavam na indústria do turismo, né? Então a gente está falando do norte da Grande Salvador, próximo de praias que vocês devem conhecer, ou ter ouvido falar, como Praia do Forte, Guarajuba, Embaçaí, enfim, uma grande rede hoteleira ali, 12 hotéis, todos eles criados e mantidos com capital internacional e que recebem em torno de 2.000 hóspedes por dia, por 365 dias por ano, que a gente está falando de Salvador, é sempre quente naquele lugar e é próprio para isso, né? Então, um bairro trabalhador para todos os efeitos. E eu vou lá para estudar a internet, mais especificamente, por que o pobre brasileiro, tendo menos dinheiro e tendo menos escolaridade, se apaixona por esse recurso, a ponto de ir atrás da escolaridade que não tem e atrás do dinheiro que não tem para ter acesso a essa ferramenta. Então, nada a ver com religião, né? E para caber aqui dentro do horário meu testemunho, essa experiência, que não é de conversão religiosa, porque eu ainda não fiz, não descarto fazer, né? Ela no entanto, uma conversão no sentido de me sentir mais humildemente desinformado em relação a esse fenômeno. E isso aconteceu por 3 experiências que eu vou chamar de milagres, mas que não são milagres
desses que transmutam a água para o vinho, ou enfim, faz uma coisa que não existia aparecer, mas que a gente pode chamar de milagre sociológico, que me toca particularmente, né? O primeiro milagre tem a ver com violência. Sendo um morador dessas áreas mais protegidas da cidade, eu nunca tinha tido um contato com a violência doméstica, como ela acontece de uma maneira muito recorrente nos bairros populares do Brasil, dentro de uma situação muito enquadrada, né, que vocês devem ter ouvido falar ou experienciado talvez. Começa com o dia do pagamento, o homem volta para o bairro, passa no bar, compra cachaça para todo mundo, gasta todo o dinheiro, chega em casa, discussão, e daí, enfim, todo mundo, eu já tinha ouvido falar sobre violência doméstica, mas eu nunca tinha ouvido essa experiência, né? Alguém apanhando sistematicamente e gritando e reagindo de alguma forma, por horas e horas e horas, num lugar que não tem polícia, num lugar que, enfim, você seria muito desajuizado em tentar interferir com aquilo, né? Por conta da proteção da sua vida e das pessoas no seu entorno. Então, por muitas vezes, essa experiência terrível e tenebrosa de ouvir alguém, em geral uma mulher, mas às vezes também a criança, apanhando, vazou para a minha intimidade e da minha família, né? E o primeiro milagre que eu presenciei foi o dessa violência específica deixar de acontecer. Porque o homem que se converte para de beber, e parando de beber, não todas as violências, talvez nem a maioria das violências, mas essa violência associada ao consumo do álcool para de acontecer, tá? O segundo milagre é o que eu considero mais caro para mim, pelo menos, né? Então a gente está falando de um bairro no extremo do extremo do extremo de Salvador. É um bairro que não tinha banca de jornal, né? A maioria das pessoas, e eu sei estatisticamente, porque eu estava trabalhando sobre isso, tem até a metade do ensino médio. A maioria das pessoas. O código escrito, ler e escrever, não é usado por nenhuma dessas pessoas para trabalhar, e não é usado recorrentemente, né? E, enfim, por motivos que eu posso explicar depois, se vocês tiverem curiosidade, eu passei a frequentar semanalmente os cultos numa igreja batista e numa igreja pentecostal Assembleia de Deus. Me interessando muito pelo que eu estava vendo ali, pressentindo, apesar de não ser alguma coisa da minha pesquisa, né? E em um momento fez clique, né? Olhando ali para aquele pastor, com aquele livro aberto, com as pessoas todas ali, e apagando aquilo que era uma mensagem religiosa, e percebendo que aquilo dali, além de igreja, tinha sobreposto uma sala de aula, e que aquelas pessoas estavam segurando livros, e que aquele pastor estava agindo, mesmo ele com uma formação muito precária que ele tinha um diploma em pedagogia feito numa universidade, num curso online à distância, né? Ainda assim, ele estava ajudando a que essas pessoas lessem. Então, para as pessoas aqui que já frequentaram cultos, ou que frequentam, né? Se você desliga a chave da religião, o pastor estava falando, abra o livro, leia, repita comigo, fale para o seu colega do lado. Ou seja, a experiência do crente é muito uma experiência que contrasta com o morador de periferia em geral, pelo menos da periferia que eu vivi durante esse período de tempo. Queria ouvir depois, mas que para mim tocou profundamente, porque, de novo, foi um milagre, né? Nesse bairro tinham 3 bibliotecas públicas, as 3 fechadas. Uma era uma biblioteca pública acessível para todo mundo, que estava fechada com os livros apodrecendo ali dentro, e que, enfim, os funcionários continuavam sendo pagos, e 2 dentro de escolas de ensino fundamental. As aulas tinha muito aluno, os livros foram tirados dessas bibliotecas, ficaram apodrecendo lá de fora e elas viraram sala de aula. Nesse bairro periférico tinha uma livraria. O que vendia nessa livraria? Bíblia. Não precisa responder se ficar constrangido, mas tem algum crente aqui?
João? Então tá. Vocês devem saber, eu não sabia, a quantidade de Bíblia que tem. Para mim só existia uma, né? Como alguém que... Mas Bíblia para pastor, Bíblia para adolescente, Bíblia para menina, Bíblia para quem enxerga mal, Bíblia simplificada, Bíblia para senhoras, Bíblia para quem quer ser pastor. Então tem uns 50 tipos de Bíblias, né? Ou seja, são 50 tipos de cartilha para a pessoa exercitar essa tecnologia da leitura e da escrita, né? E para mim isso é um milagre. Num lugar em que não existe banca de jornal, tem uma livraria e além desses tantos tipos de Bíblia, tinha lá mais 100 e pouquinhos livros entre literatura cristã e literatura de autoajuda. Mas eram livros que não chegavam ali por intermédio de nenhuma solução do Estado. Não estou analisando se isso é bom ou ruim. Para mim é bom o fato de haver esse tipo de ensino dessa tecnologia específica que para mim é cara. O terceiro milagre aconteceu quase no final da minha pesquisa de campo, uma pesquisa longa e clássica, né? Eu estava com um amigo da Assembleia de Deus que foi do crime e que, enfim, a gente desenvolveu ao longo dos muitos meses um grau de afinidade, de confiança, a ponto de falar sobre tudo. Eu contava sobre a pesquisa, ele contava sobre a vida, a gente discutia o que estava, né, o que a gente entendia sobre as coisas. E a gente estava no fundo dessa Assembleia de Deus, um dia, num pátio que tinha atrás, né, da igreja, e indo em direção a uma igreja, a uma mesa parecida com essa, e tinha uns 15 homens ali no entorno, né? Daí ele falou para mim: todo mundo aqui foi da prisão, todas essas 15 pessoas. E a minha surpresa não é que havia pessoas que tinham passado por essa experiência de embrutecimento ali na igreja, porque isso é relativamente conhecido. A minha surpresa era porque, tendo convivido com essas pessoas durante tantos meses, nada na maneira como elas agiam tinha denunciado que elas tivessem passado por essas várias etapas de brutalização. Primeiro no crime e depois na prisão. E para mim, que acompanhou várias vezes a presença da polícia nesse lugar e as muitas falas de pegou, entra no camburão, não vai chegar na delegacia, vai matar antes. Por que vai matar antes? Porque senão ele volta para a rua. O fato de a igreja fazer isso, para mim, era importante. E esses são os 3 milagres, e eu termino por aqui. Só para concluir, a conversão não foi uma conversão de um não crente para um crente, mas foi uma conversão de alguém que achava isso uma bobagem para achar isso alguma coisa importante, interessante e necessária da gente conhecer. É isso, gente. Obrigado. Então, 4 falas aí incríveis, super provocativas, né? É um tema fundamental de entendimento em todos os sentidos, né? De entendimento acadêmico e teórico, de entendimento no campo dos afetos e das sensibilidades, do entendimento político, do entendimento histórico, né? E tem tudo a ver com o título do nosso ciclo, Decifra-me ou Devoro-te, né? Ou grande parte das organizações sociais, né, que lutam por um país mais justo, mais fraterno, mais solidário, né, se debruça para realmente entender esse universo, ou nós estamos perdidos. É difícil pensar uma saída para o Brasil que não seja o entendimento, o diálogo e abrir pontes e possibilidades com o cristianismo brasileiro em todas as suas vertentes, né? Das que, obviamente, for possível que se pense dessa maneira. Eu vou fazer uma pergunta inicial, depois vou abrir para vocês, né? E aí a gente faz uma rodada de perguntas e depois uma rodada final da mesa. Vocês mencionaram, em algumas das passagens, a ideia de que igrejas evangélicas são diversas e que uma parte delas, na sua maneira de tratar o apocalipse, a ameaça de fim de mundo, e disso deriva uma série de teorias conspiratórias e pânicos morais, pânicos anticomunistas, etc.,
uma população que está amedrontada, né? Que a princípio acredita na palavra do pastor e que está sendo induzida a acreditar na palavra do pastor como alguém que vai guiar o povo de Deus em direção a algum tipo de conforto, né? Material, imaterial, né? O papel desses pastores na política, né? Eu queria entender um pouco melhor essa dinâmica, ao mesmo tempo associativa e dissociativa, da liderança dos pastores que se profissionalizaram como empresários, como políticos, como influenciadores, né, na sua relação com os poderosos, né, que agenciam, inclusive, né, uma parte dos seus fiéis para estarem na porta de quartéis, para estarem no 8 de janeiro depredando os palácios, para estarem num ethos de guerra santa, se é que dá para usar essa expressão, né? Mas de uma mobilização que me parece ilegítima, né? Das aspirações religiosas, inclusive, dessas igrejas, dos seus fiéis, da maneira como estão sendo conduzidos por esses pastores, não vou dizer todos, né? Mas a gente tem aí realmente conglomerado, digamos, de pastores que se aliaram com a extrema-direita, que já se aliaram antes com Lula também, mas enfim, que se aliam oportunisticamente com o poder, mas que estão progressivamente embarcaram num projeto de necropolítica, de desmanche do Estado, das instituições, das condições mínimas, né, de pacto social no Brasil, e levaram a uma polarização fratricida na sociedade brasileira. Então, eu queria entender um pouquinho mais o papel dos pastores, como os fiéis reagem, se é que reagem, ou estão realmente submetidos a esse poder de fala, de mando e de exemplo que esses pastores têm, né, incluindo o uso midiático que eles têm, né, porque tem um poder, né, do teleevangelismo, a televisões e rádios e filmes, etc., que vão também criando outras formas de captura, né, de corações imensos. Mas não é para responder a minha pergunta agora, deixa só anotadinho, vamos abrir para o público e aí depois a gente volta para vocês quatro fazerem as respostas e considerações finais. Então, está aberta a palavra a vocês. Bom, queria fazer... Só se apresenta isso. Eu sou o Wallace, estudante de Ciências Sociais aqui na Unifesp. Eu queria fazer um comentário sobre a fala do Felipe. Acho que é muito importante a gente conseguir ver saídas de vida, né? Visto que toda a retórica da extrema-direita me parece ser né, isso que você falou no final, sobretudo, né? Ritualizar contra a morte, ritualizar contra a violência. Achei muito forte isso. Queria te parabenizar pela sua fala, que me tocou bastante. Mas a minha pergunta mesmo é pro Tiaraju, queria falar com você. Eu tenho muito interesse nessa área que você já se dedica há alguns anos, né? E aí a minha pergunta vai justamente fazendo uma relação com a fala do Felipe, quer dizer, será que nas periferias a gente consegue produzir então uma cosmopolítica? E aí, talvez a nomenclatura cosmopolítica me parece que não faz tanto sentido, mas talvez pensar uma micropolítica, quer dizer, uma política menor nas periferias que modificaria essas estruturas. Tem um vídeo seu, né, no CPFL que você fala disso, né, da periferia olhando para o centro, né, como esse olhar opositor, assim. E aí, quando a gente fala de cultura das periferias, hoje eu vejo que tem algo muito voltado para uma lógica de mercado, uma lógica de consumo, né? Onde a vitória é justamente comprar o carro novo, dar o carro para a mãe, enfim, etc. Né? E aí seria mais ou menos isso. Assim. Será que a gente consegue, né, em algum momento a gente produziu isso? Eu vejo essa força, essa potência no rap dos anos 90, por exemplo. Um discurso mais politizado, que hoje eu tenho a impressão que se perdeu. Então vai por esse caminho. Mas... Bom, se ninguém tem, eu queria fazer só duas pequenas considerações, parabenizar a mesa, a atividade. Eu sou professora aqui no Departamento de Educação, coordeno um grupo de pesquisa chamado AROIE, Culturas Infantis e Pedagogias Descolonizadoras. Agradecer, poder ver o colega também do outro campus, poder ver pessoalmente o professor Juliano, que tem as leituras e o contato. Eu gostaria de fazer dois comentários que então vão mais especificamente para o
colega então do Rio e depois pro Juliano também, que não vou fazer aqui um longo testemunho, né, até porque... Mas eu coordenei um livro chamado Necropolíticas Crianças Negras, Ensaios da Pandemia. Nesse texto, uma das mães que são coautoras conosco é a mãe do João Pedro Matos, né? É Rafael e Neilton, é o casal, e é muito interessante porque é a única mãe que está acompanhada nesse processo. E eu fiquei bastante preocupada porque a Rafaela não só é evangélica, mas ela é neopentecostal. E o meu grupo de pesquisa, como eu falei anteriormente, chama Laroie. Mas ela foi bastante receptiva e foi muito impactante entrar com a Rafaela pela UERJ há 2 anos atrás, quando a gente... Desculpa, 1 ano atrás, quando a gente lançou o livro, porque ela dizia o seguinte: professora, seria o aniversário do João, ele estaria fazendo 17 anos, ele queria estudar aqui e ele nunca pisou. E aí eu falei, eu que agradeço, Rafaela, você ter vindo, né, considerando a nossa diferença religiosa. E ela falou assim, professora, a única coisa mais difícil da minha religião foi ter que discordar do pastor, porque ele acha que eu não devo nem pedir por justiça, que eu tenho que aceitar a vontade de Deus. E eu, de verdade, não tive que responder para a Rafaela. Eu não respondi e seguimos conversando. No último maio, eu fiz um texto, porque eu vi a angústia dela, que era para ter chamado 700 Noites pelas Crianças Negras, mas acabou ficando Vini Júnior e a Necropolítica no Globo, por razões óbvias. Mas o texto original que eu entreguei tinha esse título, porque se a gente apagasse o Cristo 1 hora por cada criança negra morta ao longo de 1 ano, são 35, o Cristo não acenderia. Ele simplesmente não acenderia. São 700 noites de Cristo apagado. Então, eu queria, se você pudesse falar um pouco mais sobre esse contraponto também da conformação, né, que tem em relação à morte, e conversar também um pouco com os textos do professor Juliano, que eu sempre penso assim, toda vez que eu leio, eu vejo, e sou também Meked, né, eu sou religiosa, do candomblé Nagô, né, vim de uma raiz de Pernambuco, e é interessante porque o que os meus irmãos menos, né, favorecidos da religião, eles têm uma hipótese do porquê a boa parte dos nossos se converteram às religiões neopentecostais, em sua maioria. E isso acontece, porque a gente, vejam que a Casa Branca e o terreiro do Obalgunté, onde eu venho, o sítio de Paiadão, o território é dividido entre as famílias. E a maioria das famílias que moram hoje nesses territórios são evangélicas, elas não são candomblecistas. Candomblecistas são aqueles que vão e visitam, porque a maioria são evangélicos neopentecostais. E a hipótese deles é que eles sempre dizem, o candomblé é caro, Ellen. O candomblé é caro e a igreja evangélica é mais barata, eles prosperam, literalmente, né? Porque deixam de comprar algumas coisas e passam a comprar outras. Entretanto, quando Juliano traz o exemplo da Bíblia, né, de ter muitas, assim, e nos seus textos o consumo também em torno desse, sei lá, todas as aspas, tá? Mercado evangélico, mercado religioso, você percebe que há um gasto também bastante significativo com a religião, certo? Então, se pudessem falar um pouquinho sobre isso, eu agradeceria. Beleza. Diga lá. Meu nome é Douglas, eu sou formado em História da Pública de Moça, sou pesquisador de Psicologia Social e História da Pública. Minha pergunta vai para o Rajaú em relação aos 10 anos da jornada de junho, desse debate que ocorrendo, entre insurreição ou abismo. Eu fiquei abismado com o texto da Fundação Percy Adamo, né, de ter chamado a jornada de junho como essa conspiração ainda, pensando, né, que já foram as duas, mas por trás da jornada também tem um tema legal que eu já trouxe no livro, que é a questão da crise urbana e a questão socioespacial nas periferias. E lembrar um pouco do legado da Zona Leste, do Itaim Paulista, Jardim Romano, o que é que foi a Copa, né, a construção de estádios em relação às jornadas. Então, recuperar essa memória política de participação numa perspectiva de insurreição que perdemos. Mais 2 inscritos. Queria que vocês pudessem fazer um pequeno comentário sobre a formação da direita cristã no Brasil e as suas conexões
relações com o movimento homônimo dos Estados Unidos. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe. Meu nome é Matheus, eu faço filosofia aqui na Unifesp. Para o Felipe, no caso dele, que é assessor de um deputado, e você iniciou a sua fala enfatizando sobre o diálogo, que eu acho muito importante, realmente. Eu queria saber, dentro do campo do diálogo, como que a gente pode pensar os discursos moralizantes dos pastores evangélicos, ou sei lá, pseudo-moralizantes, porque eles entram nesse campo da moral e usam para discursar e usam os discursos homofóbicos, a criminalização do aborto, o preconceito contra outras religiões. Será que existe dentro desse campo, dentro do campo do diálogo, alguma forma de, sei lá, uma espécie de contragolpe? Como que a gente pode mostrar para os nossos irmãos evangélicos da periferia que existe um outro caminho que não é bem assim? Como que a gente pode pensar esse contragolpe no campo do diálogo? A minha pergunta é um pouco no sentido que o amigo prestou. Eu sou o Carlos, morador aqui da região e professor também nas escolas públicas aqui da nossa região. Pensando um pouco no que o amigo prestou, pergunta para o Felipe, né? Pensando a teologia como a interpretação humana que é Deus, né? Que outros caminhos, né, vêm sendo traçados nessas questões teológicas, né? O pastor Henrique Vieira recentemente lançou um livro, né, o Jesus Negro, né? Então, nessas reverberações de outras teologias, a gente realmente está encontrando força ou a gente é apenas um espaço de pequenas resistências dentro das igrejas evangélicas, né? Porque a gente não encontra essa ressonância nas periferias, no que nós estamos discutindo aqui. Ela é muito pequena, isso, né? E há até medo de se discutir sobre isso, com medo de retaliações, assim como a professora apresentou com a mãe, o próprio João Pedro, desculpe se eu falei errado. E também uma pergunta para o professor André, né? Ele falou se eu entendi bem, né, pela caminhada histórica, as SEBs e as interligações políticas que tinham, que era muito interessante, e como elas eram dos anos 80, anos 90, né? Peguei um pouquinho desse finalzinho, mas pelo que a gente percebe, inverteu-se isso com os pentecostais, né? Porque hoje a gente não vê essas interligações, especialmente nas igrejas católicas, com vínculo político, e as igrejas neopentecostais têm um vínculo político, como se essas coisas se inverteram, né? Mas apesar dessa inversão, não é na mesma lógica política, né? Se puder falar um pouquinho mais, eu achei bem interessante como você também interligou isso. Obrigado, gente. Mais alguma última questão? Meu nome é Mauro, eu sou professor de escola pública aqui na região, um crente desigrejado, lá em Santos. E uma observação pessoal, desde 2013, venho percebendo nas igrejas uma grande guerra política dentro das próprias igrejas. E a partir daí, muitos pastores, missionários, reverendos se lançando a candidatos. E aí trazem mais guerras dentro das próprias igrejas, da política eclesiástica, gerando agora o que a gente tem visto aí nos últimos 4 anos. E majoritariamente, não tem como negar, o povo evangélico, homofóbico, machista, mostrando aquilo que de fato eles têm aprendido nesse período. Será que nós não estaremos por aí? E aí, pegando um pouco do que Limamber vai falar, seria uma necroteologia que está sendo construída, por conta até dessa interpretação humana aí. Tudo certo? Passamos a mesa, já está um bombardeio de boas perguntas aqui. Seguimos a ordem inicial, Tiara Ju? Bom, desafiador, né, escutar os colegas da mesa, escutar essas perguntas, quantos dilemas estão colocados para nós, né? Vou tentar dar conta aí da inquietação do Wallace e do Douglas. Eu acho que pensar seriamente evangélicos neopentecostais e pensar seriamente a expressão da direita brasileira por meio de alguns setores evangélicos neopentecostais e pensar o avanço da direita no Brasil para além da sua relação com os pentecostais passa
necessariamente por desmistificar o debate, que quer tirar do campo místico e colocar no campo da política. Tem muito de política que aconteceu e que continua acontecendo no nosso país. A gente não consegue compreender o avanço da extrema-direita na nossa sociedade, ou o avanço do discurso de direita também em setores das periferias, se a gente não compreende, por exemplo, isso que Pedro colocou, que é o montante de recursos que essas organizações colocaram, por exemplo, no âmbito midiático, tendo grandes... E olha, pessoal, canais de televisão, discurso evangélico conservador, ou neopentecostal conservador, ou programas de televisão, isso é muito anterior a 2013, viu? Isso não começa em 2013, não vamos achar que é tudo ali, não, as coisas elas vinham se processando, os evangélicos crescem no Brasil há muito tempo, e frações desse setor evangélico têm um corte de direita. Também, já bem avisados aqui estamos, que os evangélicos são heterogêneos internamente. Se a gente não compreende esse avanço da direita com seus vários estratagemas e suas ferramentas por meio da televisão aberta, por meio dos seus propagadores, seus ideólogos no YouTube, que alcança os mais pobres em cheio. Hoje a população mais pobre ela vê mais YouTube do que canal de televisão. A juventude vê influencer, porque são as pessoas que de fato estão fazendo a cabeça da nossa população, dos mais jovens. A gente não pode virar as costas para isso, ocultar isso, ou ficar com um discurso. Já vi isso, viu, Pedro? Não vou falar quem, mas já vi isso por aí, grandes intelectuais reclamando de youtubers de esquerda. Olha, gente, se não fosse youtuber de esquerda hoje em dia, a gente estava mais ferrado do que a gente está. A gente precisa agradecer que tem Chavoso da USP, que tem Laura Sabino, que tem Galo de Luta, que tem História Cabeluda. Tem esse povo que está fazendo o que a gente não consegue fazer, que é dialogar com a massa. Que aqui nós estamos conversando com 35 pessoas, e esses estão conversando com 35 mil a cada vídeo que postam. Então, assim, a gente também vestir as sandálias da humildade, como dizem, e fazer a luta onde a luta tem muita reverberação. Porque a direita já sacou isso faz tempo. A gente sempre está reativo ao espaço que a direita já galgou na sociedade. Aí a gente saca, nossa, olha, eles estão nadando de braçada no YouTube. Aí a gente vai lá correndo para tentar fazer alguma coisa. Os caras já tinham a Jovem Pan, os caras já tinham uma Rede Globo, no seu discurso ambíguo, às vezes progressista, mas na hora que era para bater, ela batia forte. A gente sabe como a Globo ajudou a construir uma narrativa antipolítica no Brasil, como a Globo também fomenta a ida dos verde amarelos para a rua. Então a gente não pode esquecer a dimensão política dos fenômenos que a gente está tratando aqui. Por muito tempo também, isso é uma coisa que tem décadas, e que cada vez ganhou mais importância e reverberação, que são esses programas de televisão glorificadores da violência, ou que justificam a violência contra moradoras e moradores das periferias, na sua maioria negros, mas construindo uma narrativa que de fato bandido bom é bandido morto. Tem vários desses, com muito alcance, inclusive nas periferias. E esse discurso ele pega. Por que ele pega? Porque de fato as pessoas elas têm medo da violência. A violência ela existe, é um problema. Não dá pra gente virar de costa enquanto setor progressista, às vezes embebido de uma dificuldade de ler a realidade, virar de costas para o debate da violência, porque aí a direita faz o debate do jeito que ela quer. Ou às vezes se negar a fazer o debate de corrupção, porque o debate de corrupção é um debate mas a corrupção ela existe, é um debate que as pessoas fazem, e a gente não pode deixar a direita tomar conta desses debates, assim como a gente não pode a direita tomar conta do debate da fé, porque por muito tempo a gente virou de costas também achando que isso era uma coisa menor, esquecendo-se que o Brasil é um país cristão e religioso, bastante inclusive, nas várias maneiras como o místico se apresenta, e que esse místico, ele só tem reverberação porque ele opera no concreto. E a fala de Felipe evidenciou isso, a fala de Juliana evidenciou isso, a fala de André evidenciou isso. Quando a gente pensa a força que os evangélicos adquiriram nas periferias urbanas, não é só porque a reza é boa, e a reza é boa também, ou não é só porque a leitura da palavra, da Bíblia, ela ocorre de maneira que acalanta o coração. Isso ocorre de verdade.
Isso tem desdobramentos. Só que o evangélico ele opera com força, porque quando o filho de uma mulher vai presa, são esses os primeiros a correr lá na cadeia, a ver o que o filho está precisando. Quando alguém está com fome na favela, vai lá pedir uma cesta básica, a igreja evangélica entrega. Quando alguém está precisando um trampo, é naquela rede de sociabilidade da igreja evangélica que tem uma indicação de trabalho. Então, gente, é material a questão, é objetiva. É eles que resolvem? É a eles que a gente vai se aliar. Porque também fica uma crítica um pouco arrogante, porque estão lá, mas por que a gente não faz? Vamos a gente fazer melhor. Quer ganhar espaço do neopentecostalismo em periferias e favelas? Façamos melhor. No dia que a gente fizer melhor, para resolver as questões concretas dessa população, aí a gente pode falar, para com o seu machismo, porque o discurso realmente a gente é contra. Só que antes do discurso operar, vem a questão concreta e material, pragmática, de resolução de problemas práticos, de pessoas que vivem em precariedade, de pessoas que vivem em situação de risco de morte a todo momento. E o neopentecostalismo opera nesse espaço e nessa necessidade. Então eu acho que a gente precisa analisar com concretude todo esse debate e com respeito ao que está acontecendo nesses espaços, para a partir disso a gente conseguir de fato dar um salto qualitativo politicamente. Sobre junho, Douglas, não tem... passo. Falei demais. Tem outras mesas sobre junho no nosso congresso e muitos debates acontecendo. Talvez o Tiara esteja participando de algum debate, você passa o link aí para os debates de junho. Vou passar aqui. Obrigadíssimo, Tiara, passar para o André. Eu vou comentar 3 pontos que eu acho que tem relação. A primeira é sobre essa relação pastor-membresia. A segunda é sobre o que o amigo comentou da inversão entre católicos e pentecostais. E a terceira é sobre a necroteologia e as teologias contracoloniais. Eu acho que a gente coloca peso demais na figura do pastor e deixa de perceber nisso que, ao mesmo tempo em que muitas, vamos dizer assim, que esse sujeito evangélico, ele também está sendo influenciado pelo pastor, mas ele também está interpretando a própria realidade. E é por óbvio que ele está escutando o pastor, que o pastor está aconselhando ele, que está dando indicações, que ele tem uma influência, mas ele está fazendo a sua própria interpretação da realidade e é por isso que ele acredita. Quer dizer, a ideia de que a revelação de Deus ela é universal para todos os crentes, ela não é só, vamos dizer assim, uma argumentação teórica. As pessoas realmente acreditam que elas podem interpretar, porque o que conta dentro da leitura dela não é o que o pastor disse ou não disse, o que conta é a sua própria interpretação da Bíblia. Quer dizer, o ponto final de que diz que pode ou não pode é, na realidade, a própria interpretação da Bíblia. E é óbvio que na interpretação que a pessoa faz da Bíblia vai estar influenciado pela imagem que o pastor cria. Mas ainda existe, eu acho que existe uma certa autonomia, e quando o pastor foge da linha que essas pessoas acreditam, eles cortam. Quer dizer, a autoridade não é o pastor como era o padre que refaz o sacramento. A autoridade é a interpretação que essa pessoa faz da Bíblia. De modo que eu acho que isso tem um pouco de relação com essa própria inversão que acontece. Dos católicos se despolitizarem e dos evangélicos ganharem a frente no debate político, porque isso também está junto com o próprio decrescimento do catolicismo, o crescimento dos evangélicos, o trânsito religioso que todo mundo fala. Mas também tem diferenças nessa própria experiência religiosa que deixa de fazer sentido no catolicismo, ligada a um projeto de Brasil, e essa experiência evangélica que, inclusive, tem um texto muito importante sobre esse pentecostalismo, enquanto do Délcio Passos, ele é professor da PUC hoje, o pentecostalismo enquanto uma teogonia urbana, quer dizer, a experiência da cidade e a experiência da periferia da cidade tem relação íntima com essa própria experiência pentecostal. E por último, esse debate sobre as produções de uma teologia diferente, eu acho que a gente pode incorrer num erro muito grave de achar que essa formulação, essa imaginação mítico-teológica, da qual o Felipe me acusou de tratar como ideologia, mas eu não trato, essa formulação mítico-ideológica, ela não é
o que mobiliza ou que fundamenta as pessoas irem ou não, acreditarem ou não, no sentido de que a organização teológica, a formalização de uma teologia, ela é um momento segundo. O que está por detrás disso é uma experiência comunitária onde aquela crença faz sentido. Então não adianta você querer propor uma teologia nova, como, enfim, você tem milhares de pessoas querendo propor teologia, achando que vai resolver o problema dos evangélicos. Creia nisso aqui. Não é assim que funciona, porque a teologia ela tem significado, relevância, enquanto ela organiza, a partir dos símbolos da própria fé, aquela experiência que se dá dentro da comunidade. Então, eu acho que é bastante perigoso essa ideia ou essa proposta que diversos evangélicos progressistas têm hoje, de querer propor uma teologia como se isso fosse resolver o problema do fundamentalismo. Quer dizer, é esquecer o próprio caminho que se produz a fé. As pessoas creem em certa teologia porque dentro daquela comunidade onde elas experienciaram uma experiência com Deus, elas, naquela própria dinâmica interna da comunidade, aquela crença de fé faz sentido. E não é porque eles acreditaram na crença de fé que eles foram para a comunidade, é porque eles estão na comunidade que eles acreditam na crença de fé. Então não adianta a gente querer produzir lindos comentários bíblicos, lindos textos teológicos, para simplesmente dizer, creia nisso, porque as pessoas não vão crer. É isso. Eu quero começar por aí. Eu também acho que... E é por isso que eu usei a palavra ritual, né? Eu usei a palavra ritual porque pressupõe um engajamento, corpo afetivo, digamos assim. Pressupõe a produção de uma comunidade, pressupõe uma espécie de uma transferência, o irmão da psicologia, né? Pressupõe uma espécie de transferência desejante, erótica, inclusive. A ritualidade envolve todos esses, pressupõe um território e não um conceito ou uma narrativa prévia. Então, concordo com o André nesse sentido. E é por isso que, aí eu acho que tem a ver com o que o irmão falou também, é por isso que, quando eu penso sobre a sua pergunta, sobre diálogo e também sobre teologia, eu penso que talvez assim, o desafio interno ao campo religioso talvez seja a produção de comunidade mais do que o desenvolvimento dialógico, o desenvolvimento que vai depender de uma certa simbolização prévia. Eu sei e converso com o Henrique que o Jesus negro, inclusive, ele está gerando várias explosões e vários pontos de contato interessantes dentro do campo evangélico. No entanto, se as pessoas devorarem conceitualmente o Jesus negro e elas não produzirem uma igreja negra para um Jesus negro, né? Uma igreja de episteme, de prática anticolonial, contracolonial, não branca, porque, enfim, a gente tem um problema, que eu acho que me conecto com a sua questão também, é que o campo religioso evangélico, ele passa por muitas transformações que produzem muita resistência, no entanto, permanece o problema racial, inclusive nas formas de resistência. É o que bloqueia diálogos, por exemplo, entre as experiências e as pertenças religiosas, que é o que cria uma espécie de racismo, né, teológico, que vai impossibilitar o encontro ritual e o diálogo, inclusive, sobre as diferenças religiosas, que é o que produz um certo tratamento violento da alteridade. E aí eu acho que no campo evangélico a gente tem dois modelos de colonização, né? A colonização erótica, por meio da ideia heteronormativa e heteropatriarcal, que é no nível do tabu, aí um dilemaço, e o dilema racial, que meio que aborda toda a experiência evangélica, policiando-a, limitando-a. Então eu fico pensando hoje que o desafio interno ao campo evangélico talvez seja produzir a igreja negra para o Jesus negro, a igreja da pluralidade, inclusive, eu diria assim que a gente precisa explodir politicamente o evangélico na direção de uma diversidade religiosa, né? Concordo que
A política precisa pressionar o campo evangélico na direção de uma diversidade. E, inclusive, reprimindo as violências religiosas que esse evangélico produz contra as diferenças e as diversidades. Tem uma espécie de balanço, né, entre o político e o campo religioso, que precisa ser melhor estruturado, inclusive, nas maneiras como o político reconhece o religioso. Exemplo, ó, tem a ver com nós aqui essa conversa. A gente foi fazer uma escuta em Pernambuco sobre a apropriação cultural que evangélicos fazem do maracatu e do coco. Olha só, muitas denúncias dentro do IFAM. Aquilo que o IFAM consegue reconhecer como cultural, o IFAM consegue proteger. Aquilo que o evangélico consegue deslocar do cultural na direção da liberdade religiosa, o IFAM não consegue agir, não consegue proteger. Entendeu? Ó, o religioso e o cultural são duas abstrações da modernidade. No entanto, o IFAM consegue usar o cultural para proteger certas diversidades religiosas e não consegue usar o religioso para proteger as mesmas diversidades. Porque, muito provavelmente, o religioso no Brasil está colonizado por uma camada de cristianismo e por um aspecto racial e bloqueado a pluralidade. E o Estado não consegue manejar, porque tem lá uma bancada evangélica muito poderosa, e, gente, muito mais poderosa do que eu consegui supor antes de conhecer a institucionalidade, sabia do poder midiático, sabia do poder econômico, sabia do poder pastoral. Mas é realmente assustador a articulação política, institucional que a bancada tem, e eles meio que sequestram o âmbito do religioso e o Estado não sabe como distribuir conhecimento, distribuir políticas públicas a partir do referente à religião. E aí, do lado de cá, por mais que se resista contra a apropriação que a comunidade evangélica faz, as próprias instituições de garantia de direito não conseguem te ajudar. Gente, a nossa professora conhece melhor do que eu só fui uma vez. Meia-noite, de segunda para terça, no Carnaval de Olinda, tem uma passagem, né, exatamente de autoridade, de santo. Os evangélicos, no Carnaval desse ano, eu falo isso com muita vergonha, indignação e arrepio, os evangélicos infiltraram uma celebração que faz às meia-noite para troca de santo, que é assim, todo mundo fica em silêncio e um pai de santo faz um momento de transição ritual. Os evangélicos infiltraram esse momento do Carnaval de Olinda e começaram a orar e a expulsar demônios das pessoas numa experiência ritual do Carnaval de Olinda. Aí, se o IFAM ou o Estado diz, olha, o que vocês estão fazendo é uma guerra religiosa, vocês estão fazendo, é gravíssimo. Sabe o que eles dizem? Brancos e cinicamente, você está me perseguindo, a religião. Você está lutando contra a minha liberdade religiosa. E sabe qual é o segundo passo a tem uma palavra ressentimento na nossa conversa, né? Sabe qual é o segundo passo desse ressentimento racial do cristianismo colonial? É bloquear qualquer conversa. Inclusive, os nossos setores progressistas não sabem o que fazer depois que o campo evangélico diz que ele está sendo perseguido religiosamente, mesmo ele tendo o poder midiático, o poder econômico, o poder institucional, o poder político, ele se coloca nessa posição de perseguido, olha só. E aí o Estado não fica sem procedimentos. E aí uma coisa a compartilhar com os camaradas e camaradas aqui é a minha dor momentânea. Mesmo muitos irmãos e irmãs nossas da esquerda, quando o evangélico diz isso, teme agir em razão desse poder institucional brutal que esses camaradas têm. Então hoje, a sensação que eu tenho é que mesmo a gente tendo conseguido eleger um governo não de extrema direita, que enfrenta o bolsonarismo, é que muitas posições fortes desse governo tem uma espécie de temor eleitoral / institucional para com o campo evangélico. E aí as pautas da diversidade, as pautas do reconhecimento de direito, as pautas da pluralidade cultural, elas ficam todas elas bloqueadas por causa do temor dessa força institucional. Aí rapidinho, Pedro, concluindo com a sua pergunta sobre o papel dos pastores, eu faria também, junto com o André, eu faria o seguinte corte.
e o professor Ronaldo tem feito isso nos textos dele, existe uma elite pastoral, político, econômica e cultural que exerce uma espécie de, vou me conectar com a fala dele também, que exerce uma espécie de carisma macropolítico. Assim. Eles conseguem criar uma espécie de extrapolação do religioso no econômico, no cultural, no político, no artístico, no estético, e conseguem governar a base lá. Existe. E existe um outro vínculo, que é o vínculo da confiança micropolítica, que nem sempre é alcançada pela aliança da extrema-direita. Entende? E eu acho que é assim, eu confio nesse pastor porque a gente tem uma relação de 10 anos, e é isso que ele falou. Ele estava lá na morte da minha mãe, ele estava lá no parto da minha filha. Nós temos uma relação de afeto, de confiança profunda. E a elite pastoral nem sempre consegue governar esse vínculo de confiança. Mas aí é o que eu acho, que esse vínculo de confiança, ele tem que ser forçado politicamente. O pastor que está no vínculo de confiança precisa entender que ao ensinar certas coisas, na dinâmica da liberdade religiosa, ele está produzindo um sujeito político assim ou assim, fascista ou pluralista. A política precisa trazer ele para esse lugar. Pastor, você tem um vínculo de confiança com a senhora Jacira. Sim, mas olha, seja responsável pelo que você ensina a ela. Você está ensinando fascismo. Seja responsável pelo que você ensina a ela. Porque por causa da confiança, ela vai seguir o senhor. E você pode estar conduzindo uma senhora de 56 anos ao fascismo. Outro dado sobre o dia 8. A massa que destruiu simbólica e concretamente os 3 poderes é uma massa de trabalhadores mobilizados por essa elite aí. 56 anos de idade. 56 anos de idade, faxineira, evangélica, que recebeu R$1.000 do pastor para passar novembro, outubro, novembro, dezembro e participar do golpe dia 8. Tipo assim, pobre, mulher pobre. Entendeu? Então a gente tem que politizar essas relações e chamar os vínculos de confiança a uma responsabilidade política, talvez. E eu acho que movimentos de mulheres fazem isso. Elas vão lá dizer para os pastores delas, pastor, isso que o senhor está falando aí que matou o Lucas. É isso que o senhor está falando aí, bandido bom, bandido morto, que matou o Lucas. Numa dessa, ele tem tanta relação de confiança com ela, que ele se abala discursivamente. E aí, possivelmente, a gente vai criando as brechas e as contracondutas pastorais nesse campo aí. Mas é isso, é uma luta política e pastoral ao mesmo tempo, que a gente precisa empreender, talvez juntos e juntas. Bem, obrigado, Felipe. Juliana, então tá bom. Ellen, obrigado, viu, pela pergunta. Eu vou responder meio que de uma maneira fragmentada, porque me dá a oportunidade de falar sobre dados que eu coletei no campo, mas nunca tive a oportunidade de analisar. Então, é meio que um pensamento em tempestade aqui para a gente pensar juntos, né? Primeiro, eu queria sugerir, não sei se vocês conhecem, o trabalho do professor Bruno Reinhardt. É um antropólogo que trabalha na Federal de Santa Catarina e que fez trabalho de campo em Salvador nessa relação entre religiões de matriz afro e evangélicos. Ele trabalhou isso no mestrado, que está publicado, e trabalhou isso no doutorado, que ainda não está publicado. Eu não sou especialista no assunto, mas ouço dos meus colegas que é o que há de mais na vanguarda do que foi pensado, coletado, analisado. Enfim. Boa pesquisa e boa análise, né? Então, vale a pena consultar. Eu pensei, Ellen, na maneira... Eu tive uma surpresa pensando materialmente na distribuição do bairro. Logo que comecei a pesquisa, você não conhece as pessoas, daí você passa tempo, né? E eu contratei um mototaxista para dar um rolê geral ali. E, por coincidência, indo até os extremos rurais do bairro, toda hora ele falava, aqui é um terreiro. Eu olhava assim, mas cadê o terreiro? Né?
Olhava, então esse bairro tem uma igrejinha evangélica que está exatamente no ponto mais alto, igreja católica, no ponto mais alto. É um lugar que, inclusive, nesse bairro que é totalmente escondido, é um lugar que você consegue ver o mar, né? Que do mar até a pista você tem condomínios e depois o bairro todo escondido, né? Que é feio, né? E nesse lugar é o lugar que se olha. A gente está falando, aliás, do lugar onde o Brasil praticamente começa, né? É o lugar em que o Dias Dávila estabelece, o Dias Dávila chega em 1549, ele estabelece o castelo, e tem ali o castelo de Dias Dávila, que está do lado da Praia do Forte. É o único castelo com uma arquitetura medieval que existe nas Américas, né? E tá lá a ruína, e a parte que está recuperada, coincidentemente, é uma igreja, né? Então, enfim, esse cristianismo está lá bastante tempo. Essa igreja católica, dentro do bairro que eu estava, tem espaço para em torno de 60 pessoas, né? É uma igreja, catolicismo, 60 pessoas. 9 terreiros ativos no entorno do bairro, todos eles nos extremos, todos eles escondidos, né? E eu não entendo que esse escondimento tem a ver com a presença dos evangélicos, esse escondimento tem a ver com a maneira como o Brasil foi colonizado, né? E entre essa igreja evangélica e esses 9 terreiros, 80 igrejas evangélicas de todos os tamanhos. São um bairro de 20 mil habitantes, né? E eu pensei informalmente muito tempo nesses elementos, né? Centro, periferia e escondido e explícito, né? Igreja católica explícita, terreiros escondidos, e no meio disso totalmente preenchido por igrejas evangélicas, totalmente explicitadas, né? Caminhando aí para oferecer um primeiro degrau, talvez, para a gente pensar sobre o consumo, que foi o que você propôs, de que maneira essa igreja evangélica ela opera para explicitar corpos que, do contrário, estariam escondidos e na periferia, né? E disciplinar corpos de maneira a que eles possam, de alguma forma, pensar não no presente imediato, mas no futuro próximo ou no futuro à distância, né? Quando o meu orientador esteve lá no meu campo durante 15 dias, e eu estava já muito incomodado criativamente com essa questão das igrejas, que não foi o meu assunto, não entrou na tese, nada, mas eufórico para falar com ele, olha, isso está acontecendo e tal. Daí a gente deu uma volta junto com uma agente de saúde, e no final ele falou, entendi o que você está falando. Todas as casas bonitinhas, entre aspas, eram casas de crentes, né? Todas as casas com reboco, todas as casas com a pintura nova, inclusive numa questão entre os próprios crentes ali, de mostrar quem era mais próspero, né? Todas as casas que não eram aquelas casas labirínticas, com puxadinho para cá, para lá, né? Muitas famílias ou que alugava, etc. Mas essas casas com terreno, com quintal, com quarto da filha, quarto do filho, quarto da televisão, quarto do computador, muito modesto, mas com essas divisões dessa família nuclear, eram casas, todas elas eram casas de evangélicos, né? Então, eu me pergunto em que medida, porque não é a questão do consumo, todo mundo compra, todo mundo ganha dinheiro, mas é um consumo voltado ao futuro, né? Um futuro, um consumo que se projeta, né? Eu trabalhei como professor na escola pública, e entrei na escola assim com uma mera ilusão de que aquela era uma pedagogia ultrapassada, que os professores iam lá com chicote, etc. E eu fui massacrado por 2 salas de 60 alunos na 6ª série, que fizeram todos os esforços para subverter aquela organização. E, humildemente ali, propus no final um ditado que resolveu os ânimos. E é curioso perceber como essa escola muitas vezes não serve ao propósito de escola. Eu acho que a discussão sobre a escola é interessante e importante. Ela serve como creche para esses meninos mais altos, para que eles não estejam na rua. Porque uma lógica muito ancestral de obediência hierárquica aos mais velhos é subvertida pela escola. Eu estava ouvindo isso um vendedor de coco perto da casa.
Por que tem que matar adolescente? Por que tem que matar adolescente? Porque antes, no meu tempo, ele dizia, o filho obedecia o pai. Agora o filho está na escola ou na universidade, aprendendo aquilo que ele não vai poder transformar em dinheiro, né? Se sentindo bom demais para fazer o que o pai dele fazia e menos capacitado, enfim, de cor, de formação, de referências culturais, de capital cultural, para ocupar o espaço que a universidade ou a escola vendem que ele ocuparia. E cria esse espaço dos nem, né? Ou seja, nem estudo, nem trabalho, eu estou ali imprensado, né? Que o evangélico, nessa perspectiva de futuro, opera, né? Opera dizendo, o meu filho vai estar em casa, eu vou comprar o computador para ele estar em casa, não vai estar na lan house, eu vou, de alguma forma, criar meios para essa pessoa ir para a universidade. Entre as pessoas do bairro, eu era policial. Por quê? Só um policial pode estar sem fazer nada o dia inteiro, assuntando e conversando com as outras pessoas. Para o evangélico, eu era aqui, o professor. E era respeitado por ser professor, né? Então, eu tenho a impressão, assim, meio que fazendo uma antropologia de boteco ou de padaria, que tem alguma coisa a ver com essa perspectiva de futuro, que não é pensar o agora, que não é pensar o consumo para já, que não é pensar a festa, é pensar onde eu vou estar, onde essas pessoas vão estar, onde está o trabalho com carteira assinada, onde que eu vou ter segurança para que o meu filho e minha filha não sejam assassinados, né? Como que eu subo esse degrau para poder não desfrutar agora, mas desfrutar depois? Alguma coisa que foi muito teorizada já pelo Weber, né? Assim, uma coisa que já se fala há muito tempo. Muito bem, agradecer muito aqui a fantástica mesa, muitos aprendizados, não é, Bruno? E seguimos cercando o nosso objeto, que é definitivamente complexo, né? Não é tão simples entender as dinâmicas que estão por trás dessa movimentação toda no Brasil das últimas décadas e da emergência da extrema-direita. Não se derruba apenas com a derrota e inelegibilidade do Bolsonaro, são coisas que estão profundamente entranhadas e que demonstram também uma profunda ignorância de parte da universidade, de grande parte da universidade, parte das organizações de esquerda, em saber lidar com o que está passando pela vida, pela cabeça, pelos sentimentos e espiritualidade do povo brasileiro, né, em todas as suas condições, especialmente o povo periférico, né. Então, são 4 pesquisadores, ativistas, né, professores atuando em várias situações. Felipe agora lá em Brasília como assessor parlamentar, representando um deputado, pastor evangélico progressista em meio a todos os demais evangélicos. Então, depois seria muito interessante a gente continuar recebendo relatos seus, do seu desafio de estar em Brasília, né? É meio assustador quando você comenta o poder realmente dos evangélicos. Eu acho que o único poder que talvez rivalize com os evangélicos no Congresso é do agronegócio, né? Acho que eles têm uma bancada ainda maior que os evangélicos, né? Tem a da bala, cruza muita gente, mas... cruza muita gente mesmo, né? De fato, atravessa. Agora, o agronegócio segue comandando o debate econômico, ambiental brasileiro em muitos níveis, né? Então, em algum momento a gente não decifra o Devolte próximo ciclo, né? Apesar de a gente vai estar com a Jade do MST numa das próximas mesas, mas não vai falar, acho que exatamente sobre isso, mas é um outro ponto fundamental, né? A mentalidade de que o Brasil virou essa fazendona do agronegócio, que o sertanejo é o agronejo que embala todas as paradas do sucesso, e essa cultura do agroboy, dos negócios tecnificados, do latifúndio, de monocultura de exportação, dominando o imaginário brasileiro, né? Como se isso fosse o nosso futuro próximo. Então, agradecer muitíssimo, né? Pedir desculpas por eventuais dificuldades no transporte, desesperos momentâneos de alguns de vocês, mas no fim deu tudo certo, e dizer que esse acho que é um espaço para continuarmos o diálogo, certamente, né, Bruno? Nós e vários outros professores da Unifesp que estamos em perguntas diferentes, mas estudando a extrema-direita, o Brasil contemporâneo, vamos querer pensar novas colaborações com vocês em formatos aí dos mais diversos. Eu passo para o nosso diretor do campus aqui
Uma última palavra. Eu acho que é isso, a mesa é boa quando ela se estende, né? Eu não devia nem falar isso, mas... Não deixa a Silvia ouvir você falar isso. Aplaudir.